Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com a doutora Juliana Rego. Seja bem-vinda ao Boa Tarde, cidadão. Obrigada, Robson. Quais são os principais tipos de cânceres que atingem a região aqui, que se chama gastrointestinal, né? Então, os tumores gastrointestinais, eles começam a partir do esôfago. É o esôfago, o estômago, o pâncreas e as vias biliares, o intestino e o canal anal. Todo esse trato, na verdade, é o trato gastrointestinal biliopancreático, que a gente acaba envolvendo da parte do aparelho digestivo. Tirando o câncer da região da boca, por exemplo, do esôfago até o final da nossa alimentação, digamos assim. Exatamente. São os tipos de cânceres que vão nos atingir, né? E quais são os três principais, aqueles que são mais conhecidos e que levam mais pessoas à necessidade de um tratamento? Então, se a gente olhar todos os cânceres em geral, no homem o principal é o câncer de próstata, seguido do câncer de pulmão e em terceiro lugar está o câncer de intestino, que faz parte dos tumores gastrointestinais. Na mulher o câncer mais comum é o câncer de mama, seguido pelo colo de útero e depois pelo câncer de intestino, que é o mais também faz parte do trato gastrointestinal. Então, se a gente for olhar o trato gastrointestinal em si, o mais comum é o de intestino, que ele é o terceiro mais comum no homem, e na mulher fica entre o segundo ou o terceiro, a depender da região que esteja. Às vezes o colo de útero passa para segundo lugar, às vezes o de intestino fica em segundo lugar. Então, o mais comum é o de intestino. Então, o câncer no intestino é um câncer que acaba atingindo em grande quantidade tanto o homem quanto as mulheres, né? Sim. E aí eu pergunto, existe alguma relação do tipo de alimentação das pessoas com câncer no intestino ou é uma questão genética? O que é que você pode dizer a respeito? Robson, aproximadamente 10% dos casos eles estão relacionados à genética, mas os outros 90% não. Alimentação. Eles estão relacionados a hábitos de vida, à alimentação, à obesidade, ao sedentarismo, ao álcool, ao cigarro, ao conjunto de coisas que a gente chama de hábitos de vida, entendeu? E quando a gente fala em alimentação, também é um conjunto de coisas, não é uma alimentação específica. Não existe um alimento que possa causar ou possa evitar, é o conjunto. A gente orienta aquela alimentação saudável, com frutas, com fibras, com verduras, evitando as gorduras ruins, evitando o excesso de açúcar, evitando o que a gente chama dos carboidratos simples, que são o açúcar refinado, os alimentos industrializados. Simples, por exemplo, o pão é um tipo de carboidrato simples. Isso. O arroz refinado já é um carboidrato mais simples. O macarrão. O arroz integral, ele já é melhor, ele né? é melhor. Ele é melhor. Porque não passou pelo processo de refina, né? Porque ele tem muitas substâncias químicas até que você chegue ao produto final, não é verdade? Sim, sim. E os alimentos industrializados, né? Os refinados, a gente pede, a nossa orientação cada vez mais, eu costumo falar para meus pacientes que a gente tem que voltar um pouco a comer como nossos avós comiam. Que era uma comida um pouco mais natural, uma comida que vinha da terra, né? Hoje em dia está todo mundo muito apressado, então às vezes o almoço é trocado por um sanduíche, o jantar é trocado por aquele sanduíche que a gente pede, aquela pizza, aí troca o suco pela Coca-Cola. Isso, terrível, que coisa horrorosa, né? Coca-Cola refrigerante é um pacote de açúcar condensado, né? Naquele líquido, parece um xarope horrível, né? Agora, eu me recordo aqui das palavras da minha nutricionista, né? Da Nádia, né? Ela dizendo uma vez, olha, tudo aquilo que você colocou dentro de um pacote e tem mais de 5 ingredientes ali dentro, você já desconfia, né? E aí eu lhe pergunto, as pessoas têm cada vez mais essa consciência da importância de uma alimentação equilibrada para evitar este tipo de coisa ou ainda não? As pessoas não acreditam nisso, isso é conversa fiada e seguem com essa alimentação sem cuidados? Eu acho que aos poucos está melhorando. Tem muito mais o que melhorar, mas eu acho que aos poucos está melhorando sim. E uma coisa que eu acho que vale a pena, já que a gente está falando, principalmente em câncer de intestino aqui, a gente está falando a alimentação na parte da prevenção, né? E existe um exame que ele está recomendado para homens e mulheres a partir dos 50 anos, que ele pode ser feito para diagnosticar precocemente o tumor ou para diagnosticar quando ele ainda nem é câncer.
quando ele ainda é um pólipo benigno e que você pode tirar e evitar que aquilo vire um tumor. Se transforme em um câncer, né? Exatamente. Que exame é esse? A colonoscopia. Colonoscopia. A colonoscopia, se ela for feita uma vez a cada 10 anos, ela tem um impacto em evitar o surgimento do câncer de intestino enorme. Mas, infelizmente, essa informação ela não chega muito à população. Muita gente desconhece. E aí tem uma pergunta sobre isso da Janaína, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ela gostaria de saber o que são pólipos. Então, pólipos, quando você... São projeções, tentar falar de uma forma para ver se o pessoal me entende. Quando a gente tem o nosso intestino, ele é uma víscera oca. Ele é uma víscera oca, ele vem assim, né? Ele é uma víscera oca. E às vezes existem tipo umas nodulações que ficam para fora, tentar fazer assim o pessoal ver. É uma víscera oca. Como se fosse um dedinho, Como né? se fosse um dedinho assim para fora, exatamente. Você falou direitinho agora. Como se fosse um dedinho assim para fora. É um pólipo, é um carocinho, uma bolinha que fica para fora assim da parede. E ele é pequenininho, mas a maioria dos casos de câncer de intestino, eles surgem a partir desses pólipos, que eles eram benignos. Aí com o tempo, passa 10, 15 anos, eles viram malignos e viram câncer. Então, se você fizer a colonoscopia, você descobrir que tem o pólipo, você retirar, você parou o processo. Então, qual é o tipo de médico que faz esse exame? Coloproctologista ou gastroenterologista, os dois fazem. Os dois fazem, né? Normalmente quem faz a endoscopia faz a colonoscopia também. Muito bem. Mais pergunta do telespectador. Antônia Maria, de Nova Parnamirim. Ela disse que numa biópsia que ela fez através da endoscopia, detectou a presença de papilomavírus no esôfago. Ela quer saber o que pode significar e se isto sinaliza algo ligado ao câncer. Então, no esôfago, eu confesso que não é uma coisa tão comum da gente ver o papilomavírus no esôfago. Mas pode sim causar É um vírus transmitido pela via sexual. Isso. Ele está relacionado ao câncer de boca. Sim. Ao câncer de boca, ele está relacionado. Ao câncer de colo uterino, é o principal causador do câncer de colo uterino na mulher. E também relacionado ao câncer de canal anal. Então, ela deve prosseguir a investigação com o médico, sim, para ver onde realmente isso está localizado, entendeu? Como que foi detectado isso. Não sei se o nome é exatamente esse, porque no esôfago é um pouco estranho que seja encontrado no esôfago. Tem que checar, né? Pergunta do Fábio de Lagoa Nova. Ele quer saber qual o papel da acupuntura na cura dos tumores gastrointestinais. Qual a sua opinião sobre isso? Então, a gente não tem nenhum dado que mostre qualquer papel na acupuntura na cura de qualquer câncer. A gente não tem esse dado. De nenhum tipo de câncer? De nenhum tipo. A acupuntura ela entraria como um tratamento complementar, ajudando nas dores do paciente, ajudando um pouco também na parte do próprio relaxamento, que ela mexe um pouco com isso, né? Ela mexe um pouco com os neurotransmissores. Então, isso, ela ajudaria um pouco nesse sentido, como complementar na ajuda do paciente suportar o tratamento, mas não necessariamente no tratamento do câncer. Uma outra pergunta de telespectador também, a pergunta do João Carlos, está nos acompanhando em Lagoa Nova. Ele gostaria de saber quais são os tipos de tratamento para o câncer de intestino. Tem que fazer retirada do intestino ou radioterapia e quimioterapia resolve? Então, se o tumor ele é inicial, primeira coisa, quando a gente tem o diagnóstico de um câncer de intestino, a primeira coisa que a gente faz é fazer tomografias para saber se está só no intestino. Se estiver só no intestino, o tratamento é cirurgia. Depois que ele operar, a gente vai olhar a peça, o resultado da peça cirúrgica, ver qual o tamanho que o tumor estava, até quando ele estava invadindo, para a gente saber se precisa ou não fazer quimioterapia depois. Se por acaso esse tumor de início ele já está cometendo outros órgãos, aí ele precisa fazer quimioterapia sim. Mas se ele está localizado, é cirurgia. E talvez cirurgia e depois faz uma avaliação para ver se precisa ou não de Né? quimio. Isso. E o intestino, por exemplo, né? Vamos dizer assim, imagine como um tubo, uma mangueira aqui dentro da gente. Se você pode cortar um pedaço que esteja com o problema do tumor e ligar os outros dois, é assim que funciona a cirurgia? Isso, é assim. O cirurgião, ele tanto pode ligar na mesma hora, como em alguns casos precisa ficar com o que a gente chama de colostomia, que é aquela bolsinha que fica, que ele pega uma parte do intestino e coloca no abdômen, na barriga. E as fezes, elas ficam saindo pela barriga numa bolsinha. E depois, no segundo momento, temporariamente, e depois, no segundo momento, ele reconstrói, ele faz uma nova cirurgia para poder ligar. Porque em algumas situações não pode ligar na mesma hora.
Importante informação. Pergunta do Severino Costa, ele é de Neópolis, e quer saber se sangue nas fezes significa algum tipo, ou pode significar algum tipo de câncer. Sim, excelente pergunta e é um dos sinais que a gente tem que chamar mais atenção. Se tiver com fezes, com sangue, deve procurar um médico, deve ser feita a colonoscopia para ver se esse sangue, de onde que ele está vindo. Pode ser que seja só uma hemorroida? Pode. Pode ser que seja só um pólipo benigno? Pode, mas pode ser que seja um tumor, sim. E é um dos sinais que a gente tem que estar alerta para sempre procurar um médico em caso de sangramento nas fezes. E uma outra pergunta que lhe faço, né? Tem um telespectador, de qual nome? Está escrevendo o nome ainda, mas ele quer saber se sinusite pode causar câncer de estômago. Não sei que existe alguma relação disso? Desconheço qualquer tipo de relação com sinusite, com qualquer outro tipo de câncer, na verdade. Muito bem. Também tem uma pergunta sobre como é que é a história do limão, que o pessoal estava perguntando. Duas pessoas perguntaram a mesma coisa, né? Se suco de limão faz bem ao estômago, se ajuda a prevenir o câncer. Eu até acrescento a pergunta, qual foi o nome dos telespectadores? Ela vai dizer, um de Pirangi de Neópolis, ela vai verificar ali o nome do pessoal, mas é interessante até acrescentar na sua resposta, caso seja positivo. A gente falou no início da entrevista que tem algum tipo de alimentação que provoca o câncer. E aí é uma pergunta em contrário, tem algum tipo de alimentação que ajuda a prevenir? Então, em relação ao primeiro questionamento sobre o limão, também não tem nenhuma evidência científica mostrando que o suco do limão, o pessoal gosta muito do limão em jejum, do suco de limão em jejum, limão com própolis, tem muita gente tomando, mas não tem uma evidência... Tem até a história da dieta do limão, que você não come quase nada, toma um suco de limão, tem uma história aí que está repetindo muito, eu não sei no que é que vai dar isso. Não tem evidência nenhuma de que o suco do limão vai evitar o câncer, a gente não tem essa evidência, certo? E em relação à alimentação que previne o câncer, como eu comecei falando, não existe um alimento, é o conjunto. É você comer fruta, é você comer verdura, é você evitar a carne vermelha. A carne vermelha, a recomendação é que seja no máximo 3 vezes por semana, tentando ficar ali entre 300 e 400 gramas ao todo na semana. Então, comer pouca carne vermelha, comer mais fibras, verduras, mais nesse sentido. Muito bem, chegando um monte de perguntas do telespectador. Pergunta agora de quem? Essa foi feita por quem? Por Valfredo Batista, lá de Pirangi, e Costa, lá de Neópolis. Próxima pergunta, que o tempo está chegando ao fim. Pergunta agora do Sérgio Viana. Ele gostaria de saber quando o tumor é no estômago. Tem que retirar parte do estômago ou só o tumor? Não, quando o tumor ele é no estômago, você vai tirar ou parte do estômago ou todo o estômago, a depender da localização que ele esteja, entendeu? Mas não tira só o tumor não, você tem que tirar ou parte do estômago ou o estômago inteiro. Existe estômago artificial? Eles fazem uma reconstrução, o cirurgião, né? No caso eu não sou cirurgiã, o cirurgião ele faz uma reconstrução do trato gastrointestinal, ele liga o esôfago ao intestino e ele deixa uma bolsinha para que é um reservatório, para poder reservar o alimento. Muito bem. Mais pergunta do telespectador. Felipe quer saber se pedra na vesícula pode dar câncer. O excesso de pedras na vesícula pode causar inflamação da vesícula. E essa inflamação constante pode ser, sim, um dos fatores de risco para câncer de vesícula. Para câncer de vesícula, né? A mesma coisa para pedras nos rins? Não, pedra no rim não. O telespectador não se identificou, mas ele gostaria de saber se oncologistas atendem apenas mediante biópsia ou se fazem consulta preventiva. Depende do oncologista, isso é um pouco pessoal. Eu, particularmente, eu atendo sem biópsia. Mas na clínica onde eu trabalho, alguns pacientes eles não atendem sem biópsia. E em relação ao SUS, normalmente é só com biópsia que consegue marcar. Pergunta da Lenice da Cidade da Esperança. Essa anterior foi da Lenice da Cidade da Esperança. Um monte de perguntas, mas o programa terminou, passou rápido. Bom, quero agradecer a sua participação no nosso Boa Tarde Cidadão, doutora Juliana Henrique, seja sempre bem-vinda e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com amigos e familiares. Obrigada. Obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente e o Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã. Opa!